Olá, queremos dar boas-vindas a você que está conosco ao vivo nessa tarde. Muito obrigada pela sua presença. E vou convidar a Michele, que estará conosco aqui novamente nessa tarde, para nós conversarmos hoje sobre a cosmovisão cristã na educação. Então, hoje o nosso alvo é conversar sobre esse tema tão importante que faz parte das primeiras oficinas do Fórum Online, certo? Então, vamos convidar a Michele, ela irá entrar aqui para conversar conosco. Olá, Michele. Olá, boa tarde, tudo bem, Ju? Boa tarde, está me ouvindo bem? O som está bom para todos? Ok, bom, acho que os que estão ali ao vivo estão nos ouvindo. Se tiverem algum problema com o som, por gentileza, nos avisem. Michele, então, boa tarde. Já estamos aqui no segundo dia do Fórum Online. Abrimos ontem, então, a nossa sala virtual. E eu queria ouvir você antes de nós conversarmos sobre a cosmovisão cristã na educação. Queria verificar se você tem alguma novidade, alguma instrução para nós sobre o Fórum Online. É a primeira vez que nós estamos fazendo essa modalidade. Então, nós recebemos aí algumas perguntas pelo WhatsApp. Então, o que você gostaria de conversar conosco agora, Michele? Olá a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Nós já estamos com um número bom de participantes. Bom, alguns tiveram dificuldades de encontrar as atividades. Então, lá na sala de aula, nós dividimos e vocês vão encontrar atividades, videoaulas. Então, primeiro você vai precisar acessar as videoaulas. Depois que você assistir a videoaula, baixar o seu material, você então vai entrar em atividades, de acordo com a aula que você assistiu. Lá você vai ter um formulário do Google que você poderá responder. Na verdade, é um teste do seu aprendizado, né? Aquilo que você conseguiu pesquisar, compreender dentro daquela aula. E temos também alguns materiais para apoio, né? Cada aula tem uma apostila que você poderá baixar e, como nós falamos ontem, inserir no seu fichário. São materiais de pesquisa para te auxiliar, né, na sua caminhada de estudos. E hoje nós, então, nos programamos para falarmos de uma das nossas oficinas, que é a oficina que fala de cosmovisão cristã da educação, né? O termo cosmovisão, ele tem sido bastante divulgado, tem sido bastante falado, nós temos lido muito sobre o assunto, mas, na verdade, todas as pessoas, ainda que não conheçam o termo, elas possuem uma cosmovisão acerca do homem, uma cosmovisão acerca de Deus, acerca da criação, né? Acerca de todos os assuntos, nós temos uma visão, uma cosmovisão sobre aquele assunto. E hoje, então, é o que nós vamos conversar um pouquinho. Eu estou vendo as pessoas entrando e eu gostaria que vocês deixassem suas perguntas, suas dúvidas, né? São todos bem-vindos, é um prazer enorme estarmos compartilhando esse tempo, esse momento, esse aprendizado com vocês, mas a nossa principal finalidade de estarmos aqui nessa tarde é para que a gente consiga tirar algumas dúvidas, né? Porque a gente torne esse aprendizado um pouquinho mais próximo, apesar do distanciamento, apesar desse momento de isolamento. Nós queremos nos aproximar daqueles que estão participando conosco dos nossos cursos. É verdade, Michele, obrigada pelas orientações. E já temos várias pessoas aqui conosco. Boa tarde a todos, pessoas de diferentes cidades, diferentes países, inclusive. Sejam todos bem-vindos.
Nós esperamos que vocês já tenham conseguido entrar na plataforma online, é importante que vocês deem para nós esse feedback, certo? Se você tiver qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com o nosso escritório da atuação voluntária. E se você que está nos ouvindo nessa tarde ainda não fez a sua inscrição, as inscrições estão abertas, você tem até o dia 20 de maio para participar do módulo 1, tá? Dessa vez, como nós abrimos as inscrições. Nós vamos falar, então, sobre cosmovisão, certo, Michele? Sim. Eu separei aqui alguns livros que eu quero mostrar para vocês durante o nosso bate-papo, que eles serviram como base teórica para a elaboração dessa oficina. Então, nós vamos falar apenas sobre uma das oficinas hoje. Amanhã nós vamos conversar sobre educação por princípios, mas hoje nós queremos pensar um pouquinho sobre cosmovisão. E a Valesca pediu aqui, Michele, eu quero pedir se você pode responder a pergunta dela, sobre a definição do que é cosmovisão. Você pode explicar rapidamente para nós, antes de eu falar sobre um desses livros? Sim. Bom, Valesca, eu vou explicar de uma maneira bem simples, tá? Esse termo cosmovisão. Como eu falei, todos nós temos uma cosmovisão. Às vezes nós não compreendemos qual é a nossa cosmovisão. Então, se eu tirar o meu óculos, eu certamente estou enxergando, mas com muita dificuldade, né? Eu tenho miopia, então eu não consigo ler, por exemplo, quem está online agora. E aí, então, eu coloco a minha lente e eu consigo enxergar perfeitamente tudo que está na minha tela. Então, quando nós falamos de uma cosmovisão cristã, é a visão de Deus acerca de tudo. É a visão de Deus acerca do homem, é a visão de Deus acerca da natureza, a visão de Deus acerca da criança. A gente conversa bastante sobre isso, né? Qual é a visão cristã da criança? Qual é a visão de Deus sobre a criança? Qual é a visão de Deus sobre a educação? Qual é a visão de Deus sobre a matemática, sobre a linguagem? Então, o termo cosmovisão, né? Cosmos é o mundo, é tudo que nos cerca, e visão vem realmente do verbo ver, né? Um substantivo. E aí, qual é a nossa visão acerca de todos esses assuntos que eu detalhei? Nós precisamos ter a visão de Deus. Nós precisamos trocar a nossa lente, que seria uma lente humanista. Muitas vezes nós aprendemos, por exemplo, na escola, que o homem veio do macaco. E os professores afirmam, e os livros afirmam categoricamente que é científico. E, pasmem, né, eu estava com um grupo de crianças cristãs, filhos de crentes, e a gente lia a Bíblia diariamente, e eu perguntei a eles de onde que eles vinham. E eles disseram que eles vinham do macaco, que eles eram um animal racional. Então, essa é uma cosmovisão humanista, a visão que a pessoa tem acerca do homem. Deus tem uma visão completamente diferente. E quando nós começamos a usar a lente de Deus, conseguimos perceber, então, com nitidez, qual é o plano, o propósito e a vontade de Deus para o ser humano e todas as demais coisas. É verdade. E quando eu li esse livro, Michele, aqui do Darren Miller, e todos que estão nos ouvindo hoje, né, ele publicou essa obra aqui, o nome é Discipulando Nações, o Poder da Verdade para Transformar Culturas, ampliou muito a minha visão de mundo sobre cosmovisão. Eu nunca tinha estudado esse termo antes, com tanta profundidade, né, já tinha ouvido falar superficialmente. E esse livro nós indicamos na bibliografia do curso, e ele é fundamental para a compreensão do que é uma cosmovisão bíblica. Ele fala sobre as 3 cosmovisões básicas de todas as culturas, né? O animismo, a visão bíblica e a visão secularista, e ele explica também os desdobramentos dessa cosmovisão para nós como indivíduo. Então, às vezes, filosofia parece um assunto tão complexo e tão distante, né, Michele?
mas na realidade é um assunto muito prático, como você falou aí. Falar sobre cosmovisão é falar sobre a origem da vida, falar sobre o propósito do ser humano, quem nós somos, quem Deus é, qual é a finalidade da educação. Então, nós abordamos esses assuntos nessa apostila, nesse tema, quando nós falamos no módulo 1, né, oficina número 2, que é exatamente sobre a cosmovisão cristã da educação. Então, nós indicamos esse livro aqui do Daryl Miller, para quem não tem, né, procure esse livro. Ele vai ajudar você a compreender mais sobre esse assunto. E você pode falar um pouquinho, Michele, sobre o curso do Daryl Miller, que está disponível para que todos que estão nos ouvindo tenham a possibilidade de fazer. Eu vou colocar o link aqui no chat também, tá? Do curso dele, enquanto você explica. Sim. Então, nós anexamos esse curso lá no material para que vocês tenham acesso, né? É um curso gratuito, é um curso que você pode fazer com liberdade de tempo, não há nenhuma exigência para que você cumpra em um determinado tempo. Então, são 12 lições com vídeos curtos, são vídeos que estão em inglês, mas são legendados, você pode repetir quantas vezes precisar. Junto a esses vídeos, tem os textos, muitos textos desse curso, inclusive, nós indicamos a vocês e inserimos no nosso material, e também alguns questionários que você pode responder e avaliar o seu aprendizado, seu aprofundamento. Como a Ju, eu também separei alguns livros, e eu observei que os livros que nós separamos são diferentes. Então, a nossa biblioteca, imagine, né, basta para que a gente fale sobre cosmovisão. E aí, eu quero deixar para a leitura de vocês Verdade e Transformação. Muito bom, Michele. Esse é excelente também. Pode falar Outro sobre do Daryl Miller, né? Nós citamos bastante o Daryl Miller porque ele é um pesquisador, né, e traz de uma maneira bem profunda o assunto sobre cosmovisão. Existem outros autores também, e aqui então vocação, esse está no nosso material, foi indicado também a vocês. E conforme a gente for conversando, eu tenho outros títulos para indicar. O Vocação fala sobre a cosmovisão bíblica em todas as áreas, né? De Sim. Trabalho. Eu quero indicar esse livro, que também foi um dos primeiros que eu li sobre esse assunto, né? Depois do Daryl Miller, acho que foi até o segundo, Libertando as Nações. Ele também fala sobre cosmovisão, princípios bíblicos de governo, educação, economia e política, Stephen McDowell e Mark Bells. Nós temos todas as indicações desses livros na bibliografia do curso, para quem está realizando o fórum online, Sim. Vocês têm essas bibliografias disponíveis. E quero mostrar o livro da Landa Cope, não sei se você separou esse, Michele, mas esse é um livro básico, fundamental, inclusive faz parte da nossa trilha curricular de formação do educador e até dos adolescentes, eles vão estudar esse livro, e é da Landa Cope, editora Jocum, e fala sobre redescobrindo princípios de Deus para discipular as nações. Muito bom. Então, vocês que já assistiram às oficinas 1, e essa é o tema da oficina 2, do Fórum Online, podem aprofundar os seus estudos com esses livros. Você tem mais algum livro para indicar, Michele, antes de eu mostrar uma tela que eu separei aqui? Os livros que eu separei agora, eles falam sobre a educação, né? Como o nosso tema fala da educação cristã e a cosmovisão cristã da educação, eu tenho esse artigo do professor Felipe Fontes, vocês vão encontrar como palestra, é maravilhoso, é um livreto, né? E vocês podem assistir. Para ter uma mente renovada, esse então é o nosso primeiro livro do curso em AED da ESEP, e para compreender mais sobre a educação cristã e a renovação da mente,
ele é bem importante a leitura, né, e o estudo sobre ele. E Exatamente. Sim. Tem um outro que eu amo esse debate, né? Uhum. Vou deixar a Juliana numa situação um pouquinho difícil agora. E as pessoas gostam demais do construtivismo, gostam demais de Paulo Freire. E aí, quando a gente começa a falar da educação cristã, a gente vai desconstruindo todas as teorias de Paulo Freire, de Piaget, e você pode entender um pouquinho mais lendo esse livro que estão ensinando aos nossos filhos, de Solano Portela. Excelente, Mi. Olha, agora eu quero mostrar para vocês dois slides, né? Vamos falar primeiro sobre um deles, que fazem parte do nosso curso de formação, certo? Eles fazem parte do fórum, nós explicamos esse conteúdo completo no módulo 1 do Fórum de Educação para a Vida, e eu quero mostrar isso para vocês, e amanhã nós vamos aprofundar esse assunto que a Michelle tocou agora, que é o assunto sobre cosmovisão cristã na educação. Vamos entender primeiro como os princípios e eles se disseminam entre as nações, como a cosmovisão ela se dissemina entre as nações. Nós precisamos entender que todos nós raciocinamos por princípios, sejam princípios bíblicos ou princípios humanistas, mas todos nós raciocinamos por princípios. E os princípios, eles impactam a vida do indivíduo. E esse gráfico, ele mostra que todos nós temos em nossas mentes alguns princípios que são verdades baseadas na palavra de Deus, porque nós estamos falando aqui sobre uma cosmovisão cristã, mas, infelizmente, nós também acreditamos em alguns princípios que não são verdade, que não estão baseados na Bíblia, que não estão baseados numa cosmovisão cristã. E esses princípios, em nossas mentes, né, nós somos ali o indivíduo desse gráfico, eles se espalham, então, eles impactam as nossas famílias, né, Michelle, os nossos filhos, e eles se disseminam, então, nas famílias. E as famílias formam as cidades, e as cidades impactam as nações. Então, por exemplo, um princípio verdadeiro, que é o direito à vida, né, ele é um princípio que está na mente do indivíduo. Nós temos direito à vida, é um princípio bíblico, né, Deus, ele estabeleceu a vida, por isso nós temos direito à vida. E esse princípio, ele traz um impacto na família. E famílias que acreditam nesse princípio, que nós temos direito à vida, à liberdade, à propriedade, são princípios básicos que nós estudamos na educação por princípios, eles trazem impacto na família, nas cidades e nas nações. Por exemplo, quando eu não respeito a propriedade alheia, o que isso gera? Isso gera corrupção. E a corrupção, ela começa em pequenas escalas, porque ela começa dentro do indivíduo. E ela traz um impacto para a família, ela pode trazer um impacto para a cidade, né? Eu posso eleger um governo que pratique a corrupção, e ela pode trazer impactos para as nações, para a nação e para as nações. Por exemplo, os recursos que eram para ser destinados para a saúde, educação, eles acabam sendo desviados para interesses próprios. Então, a quebra de um princípio básico, que é o direito à propriedade, quando eu usurpo esse direito, né, tirando aquilo que, pegando aquilo que não pertence a mim por direito, então eu não tenho um impacto somente na minha vida como indivíduo, isso traz um impacto nas famílias, cidades e nações. E o Darren Miller, ele explica isso muito bem, né, Michelle? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa parte do curso? Sim. A Ju falou sobre o direito à vida, né? Então, e não é raro nós ouvirmos isso, quando, por exemplo, alguém diz, eu não quero ter filhos, ou eu vou abortar porque essa criança, ela é fruto de algo que eu não desejava. Então, você está quebrando um princípio bíblico. Deus deu a vida ao ser humano e o direito a ela, né? Uma vida digna, uma vida em abundância, como diz a Bíblia. Né? Eu quero que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando as famílias, especialmente uma família cristã, ela pensa assim, não vamos ter filhos.
percebam que não são poucos os jovens que costumam dizer: eu vou casar, eu quero ser bem-sucedido, mas eu não quero ter filhos. Ou se eu tiver, vou ter um filho só. Essa já é uma cosmovisão diferente da cosmovisão de Deus, da visão de Deus para o ser humano, sabe? Então, nós precisamos realmente trocar as lentes. E esse é um debate que eu faço muito com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, um de 20, uma de 14 e o Miguel de 9 anos. Então, vejam que cada um já fala com uma linguagem diferente. E aí, quando a Milena começou a debater esses assuntos na escola, eu conversei com ela sobre o aborto. E eu trouxe situações bem difíceis. Por exemplo, uma moça foi violentada. E ela tem direito ao aborto? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem sim, ela tem direito ao aborto, porque foi um crime que cometeram contra ela. Mas não é essa a vontade de Deus, né? Já existe ali uma criança, existe ali uma vida. É uma vida. E aí a gente quebra um princípio bíblico quando pensamos que o aborto tem alguns jeitinhos que a gente pode dar, algumas soluções, né? Exatamente, por isso que nós defendemos esse princípio do direito à vida, até mesmo porque é a vida de outro ser humano, você não pode tomar a decisão de tirar a vida de outro ser humano, independente da forma como essa vida tenha sido gerada por consequências ruins, né, do mal, do pecado. Por isso é tão importante nós entendermos essa tela que nós estamos explicando agora, que faz parte do curso, né, do fórum, ali o módulo 1, que princípios geram frutos e impactam nações. Então, sobre esse assunto de cosmovisão, nós precisamos compreender isso, que todos nós raciocinamos por princípios, e esses princípios têm um impacto não somente em nossas vidas, mas eles vão se disseminando, e por isso Darren Miller fala nesse livro, que eu estou mostrando novamente, sobre o discipulado das nações. O discipulado das nações começa com a transformação dos indivíduos, de cada um de nós, né? Muito bom, Michele. Se você tiver alguma pergunta, quem está nos ouvindo agora ao vivo e desejar participar, um comentário sobre esse assunto de cosmovisão, a maneira como você percebe a cosmovisão do indivíduo, trazendo impactos na família, nas cidades, nações, coloque ali o seu comentário, nós queremos ouvir também a sua opinião, ou no mural do curso. Agora nós queremos mostrar mais um slide que faz parte do curso, que eu acho muito interessante também, Michele. Nós compreendemos como os princípios eles se disseminam nas culturas. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Michele? Não, Ju, deixa você falar primeiro. Tá bom. Esse faz parte do curso também, da oficina número 2, onde nós falamos sobre cosmovisão, e nós estamos mostrando como alguns princípios, não como todos os princípios, eles se disseminam entre as culturas, como um pensamento como esse que a Michele acabou de falar, esse exemplo, um princípio que eu posso tirar a vida de outra pessoa, que eu tenho esse direito, por exemplo, do aborto, né? Como isso se torna senso comum? O senso comum está lá embaixo dessa pirâmide que nós estamos observando ali. Como que um adolescente, uma criança, um pré-adolescente, chega até a sua mãe com esse pensamento, por exemplo, pensando na possibilidade de ter argumentos a favor de tirar a vida em casos como esse que a Michele citou. Para chegar no senso comum, ou seja, para um princípio se tornar parte da cultura local, ele tem início lá no topo dessa pirâmide, que são as ideias concebidas pelos filósofos. Então, vem de uma filosofia humanista, esse pensamento, né, onde o ser humano está no centro de todas as coisas e pode tomar essa decisão. E esse pensamento, essa decisão, vou cometer o aborto ou não, que você deu esse exemplo, né? Ele vem daquele princípio que nós ouvimos muito, que é o seguinte: meu corpo, minhas regras. Já ouviu isso, Michele? Sim.
esse princípio é bem popularizado aí entre, eu também tenho filhos jovens, né, eles adolescentes, 17, 19 anos, então a gente ouve essa frase como sendo disseminada aí no Brasil, por exemplo, meu corpo, minhas regras, isso é um princípio que diz que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, mas primeiro que o nosso corpo, numa cosmovisão bíblica, não pertence a nós mesmos, né, nós somos vasos do nosso Deus, vasos de honra, templos do Espírito Santo. Então, quando eu tenho um princípio concebido pelos filósofos, ele se espalha na cultura até se tornar senso comum, primeiro pelos artistas, ele é popularizado por meio das artes, músicas, literatura, filmes, etc. Depois esse princípio ele chega na área dos profissionais, ele começa a ser difundido nas áreas de influência da sociedade, governo, educação, família, etc., até se tornar senso comum. Eu dou o exemplo da ideologia de gênero no curso. É um princípio também. Esse princípio, meu corpo, minhas regras. Eu sou quem eu quiser ser. Eu posso ser o que eu quiser, né? Isso é um princípio humanista, não é um princípio bíblico sobre o ser humano. O princípio bíblico é: eu sou criado em imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus diz, né? Homem e mulher os criou. Então, esse é um outro princípio da nossa identidade de gênero biológica, a forma como nós somos criados. Então, nós podemos ter duas linhas de pensamento lá no topo dessa pirâmide: a cosmovisão bíblica ou uma cosmovisão humanista, baseada em pressupostos humanistas. E, de acordo com essas ideias, elas vão se espalhando nas sociedades até se tornar senso comum. É bem interessante esse estudo do Darren Miller sobre como as ideias se espalham nas culturas, né, Michelle? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Nós temos bastante exemplos como esse que a Ju falou, né, sobre a cultura na Índia. Isso é bem interessante, que a gente consegue compreender melhor, né? E o Vishal, ele vai falar sobre isso. Agora, há pouco tempo eu assisti também um documentário, tanto o Pátria Educadora, do Brasil Paralelo, como A Última Cruzada. E eles tratam sobre a história do Brasil. E é muito interessante nós conhecermos a história do Brasil, né? E como que essas ideias começaram a ser difundidas aqui, né? Existe digamos, um projeto, um plano, né? Quanto mais laica a sociedade for, é mais fácil manipular uma ideia. Por quê? Porque nós somos taxados, digamos assim, como radicais, né? Uhum. Então, a partir do momento que você tem uma ideia bem estabelecida e você faz algo em favor daquela ideia, em favor da sua filosofia de vida, isso impede algumas ações. Então, é muito mais fácil a gente tratar como se tudo fosse neutro, como se não tivesse absoluto, como se não tivesse verdade, porque aí as ideias elas são melhores aceitas. Um dia eu sou uma coisa, outro dia eu sou outra, um dia eu estou de acordo, outro dia eu não estou de acordo, né? Porque é tudo relativo. Por isso, a ideia da quanto mais laico, quanto mais afastado de Deus, melhor. Exatamente. Dessa forma, quando o ser humano é a referência de todas as coisas, a gente pode perceber as consequências que nós temos vivido em nossas famílias, em nossa sociedade, exatamente desse pensamento, né? A Valesca falou algo interessante, a Valesca Bega, ela disse o seguinte: as pessoas nascem e são ensinadas com certos princípios humanistas que vêm da família, da comunidade, da convivência com outras pessoas, exatamente, da nossa cultura, né? A pergunta: como desconstruir esses princípios tão enraizados no ser humano e reeducá-lo para a verdade, com princípios cristãos, né, bíblicos? Percebo que não é tão simples assim. Muito boa pergunta, Vanessa. Quer comentar alguma coisa, Michelle? Sim, Valesca e todos os demais. É uma luta diária, é uma renovação diária,
né? Especialmente você precisa estar aberto àquilo que Deus tem a fazer através da sua vida, né? E compreender o que Ele tem para a sua vida. É realmente, a gente costuma falar muito essa expressão, é ir contra a correnteza, sabe? Eu ouvi uma expressão uma vez que alguém disse assim: o que é certo mesmo que ninguém faça. O que é errado mesmo que todos façam. Então, muitas vezes a gente se sente só em estar fazendo algo e parece que ninguém compreende. Mas eu quero louvar a Deus, porque ensinar os princípios bíblicos e renovar a mente das famílias, pessoas, crianças, tem sido assim a nossa bandeira, e nós temos visto esse crescimento, como as famílias têm se despertado, né? Como as pessoas, prova disso é esse fórum, né? Como nós estamos recebendo inscrições e pessoas de diversos lugares querendo mudança, querendo compreender melhor a vontade de Deus para a educação. E não tem como fugir, queridos. Leia a Bíblia. A Bíblia é o centro de todas as coisas e nós precisamos dela para compreender e renovar a nossa mente. Exatamente. Eu até vou colocar o nosso site para quem ainda não realizou a inscrição do fórum, porque é sobre isso que a Michele falou agora, exatamente sobre isso, que nós tratamos nesse fórum. Como ensinar princípios baseados na Bíblia, que é o que nós cremos, somos uma instituição cristã confessional, né? Como ensinar por princípios. Se nós já entendemos que todos nós aprendemos princípios relativos à cultura na qual nós nascemos e convivemos, familiar, como refletir sobre o que nós mesmos cremos. Então, a educação por princípios, que é a abordagem que nós utilizamos no programa de educação para a vida, PED, é a abordagem que nos ajuda a compreender o método que nós podemos usar nesse processo de renovação da mente, das nossas mentes e da mente também das crianças que nós ensinamos com base em princípios bíblicos. Então, nós vamos ensinar para vocês como utilizar esse método. Realmente não é simples, é um processo gradual, e eu creio que, por isso que a palavra de Deus diz, né, que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, tomar a forma da nossa cultura, mas renovar a nossa mente, assim nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele, e nós vamos experimentar isso individualmente, como família, isso, exatamente sobre isso que nós conversamos nesse fórum online. Você ter a oportunidade, quem ainda não fez a sua inscrição, você pode fazer, né, Michele? As inscrições estão abertas. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Michele, sobre como ainda realizar as inscrições para o fórum? Sim. Então, como nós estamos fazendo aulas gravadas, né, vocês terão um mês para acessar as aulas. Nós só marcamos datas para as nossas lives. E também ficam gravadas, quem entrar depois, quem fizer a inscrição depois, terá acesso a tudo que a gente tem feito nesse tempo. Bom, então o primeiro passo é entrar no site da Atuação Voluntária. Lá você vai encontrar inscrições e fazer a sua inscrição. Você vai receber o acesso à sala de aula e você terá, então, tempo para fazer, nesse módulo, 8 oficinas. Então, você tem aí aula de 30 minutos, cada oficina, de 30 a 40 minutos, e, juntamente com essas aulas, você preenche lá o formulário e faz suas anotações, e a gente vai conversando aí quase que diariamente, pelo que a gente calculou relacionado ao fórum, né? Como eu disse, são 8 oficinas. Qual foi a dinâmica que nós pensamos? Então, hoje, nós gostaríamos que os nossos alunos já tivessem feito pelo menos 4 a 5 oficinas. Sendo assim, nós conversaríamos sobre esses temas e amanhã mais 2 aulas para que na quinta-feira nós tenhamos, então, uma grande aula online.
falando sobre todos os temas, todas as dúvidas. O nosso tempo será maior, né? Teremos, então, 2 horas para que haja uma interação e que a gente faça uma conclusão sobre o Fórum de Educação para a Vida Online, módulo 1. Isso, então você que fez a sua inscrição, como a Andréa Silvia, ela fez a inscrição nos 3 módulos, ela pagou hoje pela manhã e ela disse que está aguardando o acesso. Realmente, Andréa, é assim mesmo. Vocês fazem a inscrição, nós confirmamos a sua inscrição, o seu pagamento, está tudo certinho, e aí emitimos um convite para vocês via e-mail, vocês entram nesse convite, colocamos vocês num grupo, fechar uma lista de transmissão do WhatsApp do nosso escritório, e você recebe todas as informações e já pode começar a assistir às aulas. A aula que nós estamos comentando hoje é sobre a segunda oficina, o tema da segunda oficina. Amanhã nós comentaremos sobre o tema da oficina 3, e na quinta-feira, para quem já concluiu as oficinas, ou quem está em andamento, né, Michele, nos seus estudos, nós teremos um encontro. Esse encontro será numa sala de aula virtual fechada, somente para alunos do fórum, certo? Então, se você fez a sua inscrição, você vai receber o link e já vai poder participar desse encontro nessa próxima quinta-feira, com horário determinado, numa sala fechada. E esses encontros aqui têm sido encontros abertos para comentar sobre as aulas e também para ter essa aproximação com vocês, tá bom? Sim. A Kátia perguntou, Ju, se ela já pode mandar o formulário. Sim, pode mandar, Kátia, os formulários, alguns já foram preenchidos, nós estamos acompanhando o desenvolvimento de vocês. Isso, vamos corrigir todos os questionários, os formulários que vocês estão assistindo a aula. Também assistam as oficinas na ordem correta, de 1 a 8, porque daí vai fazer sentido todo o curso para vocês, tá? Nós recebemos essa pergunta hoje, se as pessoas poderiam mudar a ordem. O ideal é você seguir a ordem que nós estabelecemos ali na plataforma online. Quero mostrar também o fichário, né, Michele, para lembrar quem está nos ouvindo, que é muito importante você organizar o seu fichário com as divisórias e imprimir as atividades que nós colocamos ali em PDF. Você vai poder imprimir e realizar essas atividades e arquivar no seu fichário, até porque isso faz parte da sua avaliação para receber o certificado, certo? Então, não esqueçam de organizar o seu trabalho desde já, para não ficar atrasado com esse material com atrasos. Nós teremos 1 mês, né, para terminar todo esse módulo. Michele, comenta um pouquinho sobre como as pessoas que estão nos ouvindo poderiam se organizar para estudar, o tempo médio que elas irão investir para estudar o material do curso de cada oficina. Por gentileza. Sim. Bom, se a gente considerar, né, que cada aula tem 30 minutos, você vai precisar de mais 30 para você ler os slides, né, acompanhando aí esses slides e o material, a apostila que nós fizemos. Mais meia hora para que você faça suas anotações, organize seu fichário e realize, então, o formulário. Eu creio que para cada oficina você vai precisar de, no mínimo, 2 horas. Né? Se você tem prática na leitura ou já domina o assunto, talvez vá mais rápido. Mas nós não temos tanta pressa, não é verdade? Então, o interessante é que você leia as referências bíblicas. A nossa metodologia é uma metodologia de pesquisa. Então, aquilo que nós estamos falando, é interessante que você avalie, que você vá às fontes, né, e veja se está correto, se é de acordo com a sua filosofia de vida. Porque durante todo o curso e todas as aulas, você vai ser confrontado. Então, esse é um tempo de Deus na sua vida para a renovação e transformação da sua mente. Nós não temos necessidade de fazer nada correndo. Então, separe no mínimo 2 horas para cada oficina, tá ok? Nós estamos revendo a carga horária do curso online e o seu certificado vai ser baseado em 2 horas cada oficina. É maior até do que o número, a carga horária presencial.
Nós estamos percebendo que essa estratégia do estudo online, ela traz mais tempo de reflexão, com certeza será mais produtivo para vocês que estão participando dessa modalidade do fórum, e também diminui os custos, né, Michelle, que é muito bom, porque aí nós podemos, vocês podem realizar toda a formação completa, que são de 5 módulos, né, o total. Nós abrimos as inscrições de 3 módulos, e em breve abriremos dos módulos seguintes, certo? E é muito bom contar com vocês. A Sonamita, ela escreveu aqui também o seu comentário, que nós somos ensinados a vida inteira com filosofias humanistas, né, exatamente, comentando sobre a questão da educação, os pedagogos, faculdades, que é uma filosofia que nós recebemos todo esse acesso a essa filosofia humanista nas universidades, é verdade, também no ensino médio, nas escolas. Por isso é muito importante refletir sobre cosmovisão e compreender qual é a nossa cosmovisão, a que nós aprendemos na nossa cultura, que nós desenvolvemos e a que nós queremos ter, porque essa é uma escolha, né? Nós trabalhamos com educação cristã confessional e ela é baseada em princípios bíblicos. Mas foi muito boa essa reflexão. Michelle, você tem mais algum livro para mostrar? Bom, não, acho vou que deixar para amanhã. Os livros de hoje. Amanhã nós iremos mostrar mais livros para vocês que estão nos ouvindo. Nós agradecemos muito a presença de todos aqui do Brasil. Temos também hoje educadores de Guiné-Bissau conosco, de outros países. Agradecemos muito a sua presença, os seus comentários, e estamos à disposição de vocês. Amanhã nos encontraremos novamente aqui, não é, Michelle? Para conversar sobre abordagem educacional por princípios, que foi o método que nós escolhemos para o programa de educação que nós desenvolvemos aqui na Atuação Voluntária em parceria com o PED, em parceria com a AECEP. Então, se você não conhece o PED ou a AECEP, durante as nossas conversas aqui, você irá conhecer também essas organizações parceiras. Ok, Michelle? Muito bom. A Cristina comentou aqui para ela, que mora longe de Curitiba, que a estratégia online foi maravilhosa. É verdade, Cris. Temos ali muitos comentários, que bom, estamos felizes com essa estratégia, porque o nosso alcance, com certeza, será muito maior. E o nosso alvo sempre é servir aos que servem às crianças. Essa é a nossa missão, é servir vocês que estão nos ouvindo aqui, e nós estamos trabalhando nos bastidores para que essa modalidade de fórum online, ela se consolide e alcance ainda mais educadores, ok? Obrigada, Michelle. Então, nos encontraremos amanhã aqui, ok? Ok. A todos uma boa noite. Já vamos entrar aí, né? Deus abençoe vocês. Tenham um bom tempo de estudos. Que o Espírito Santo esteja conduzindo. Até amanhã, se Deus permitir. Amém. Obrigada, Michelle. Um abração a todos. Boa noite.